Ele ofereceu sua jaqueta a uma mulher tremendo no ponto de ônibus, sem saber que ela era uma CEO que mudaria sua vida para sempre. O vento cortava Nova York como uma lâmina, a neve caindo constantemente do céu cinzento, cobrindo as calçadas e silenciando o rugido habitual da cidade. Em um ponto de ônibus quase deserto, sob um poste de luz piscando, Henry estava encurvado em uma jaqueta verde-oliva desgastada, segurando uma pasta de papel Manila apertada contra o peito. Dentro havia 5 currículos, 5 rejeições silenciosas. Ele exalou lentamente, observando sua respiração embaçar no ar frio da noite. 46 anos, ex-engenheiro de construção, viúvo, pai e, por enquanto, sem teto. O pensamento caiu pesadamente sobre ele, como a neve que se acumulava a seus pés. O brilho vermelho de uma placa de farmácia próxima piscava 20 horas e 41 minutos. O ônibus estava atrasado. O frio havia penetrado suas botas gastas. Então, através da neve, uma mulher apareceu. Ela parecia ter uns 30 anos, com uma saia e blusa de negócios, sem casaco, saltos clicando no pavimento. Seu cabelo molhado grudava em seu rosto, braços firmemente abraçados. Ela parou sobre o mesmo toldo, respiração curta, mãos tremendo. Henry tentou não olhar, mas sua presença era marcante. Limpa, polida, mas claramente sofrendo no frio. Ela esfregou as mãos nuas sem conseguir aquecê-las. Ele desviou o olhar. Apenas mais uma noite, apenas mais um ônibus para lugar nenhum. Mas então o vento uivou. Ela estremeceu, encolheu-se, e Henry olhou para ela novamente. Sua jaqueta não era muito, mas era alguma coisa. Ele poderia mantê-la, ficar em silêncio, ser como todo mundo. Mas ele não fez. Sem uma palavra, ele tirou o casaco. O frio mordeu forte. Ele se aproximou dela e estendeu-o. Assustada, ela disse: "Você não precisa fazer isso." Henry deu de um sorriso cansado. "Já perdi o suficiente hoje. Este casaco é a única coisa que me resta para dar." Ela hesitou. "Mas você precisa mais do que eu." Ainda assim, ele gentilmente o colocou sobre os ombros dela. "Não esta noite." O calor a surpreendeu. Cheirava a sabão. Talvez café? Conforto. Ela o puxou mais apertado, sem querer. "Obrigada," ela sussurrou. Ele assentiu, cruzando os braços para se aquecer. Eles ficaram em silêncio enquanto a neve caía ao redor deles. Depois de um momento, ela se virou para ele. "Qual é o seu nome?" "Henry." "Eu sou Claire." "Prazer em conhecê-la, Claire." Ela olhou para ele. "Você não deveria ter me dado sua jaqueta." Ele sorriu fracamente. "Provavelmente não, mas eu não podia simplesmente deixar você congelar." O baixo ronco de um ônibus quebrou o silêncio. Faróis perfuraram a neve enquanto ele parava. Claire se moveu em direção a ele, então se virou. "Você tem para onde ir?" Harry encolheu os braços. "Em algum lugar," ele disse, sem explicar que era o banco de trás de um caminhão enferrujado atrás de um armazém. Ela enfiou a mão na bolsa e entregou-lhe um cartão. "Caso você precise de algo." Ele pegou, colocando-o na pasta sem olhar. Ele não esperava usá-lo. As pessoas diziam coisas assim o tempo todo. A maioria não falava a sério. Claire subiu no ônibus, olhou para trás mais uma vez, o casaco enrolado nela como armadura. Henry observou até o ônibus desaparecer na neve. Sozinho novamente, ele ficou tremendo. Não de frio, mas de algo mais. Algo pequeno, silencioso, poderoso. Ele olhou para o céu, depois para a rua vazia. "Talvez amanhã," ele sussurrou. Então se virou e caminhou para a noite. Henry caminhou lentamente pelas ruas tranquilas, a neve rangendo sob seus chapados gastos. Não havia necessidade de pressa, ninguém esperando, nenhuma luz acesa em uma janela, apenas a fria familiaridade do seu caminhão estacionado atrás de um antigo armazém na beira da cidade. Ele o alcançou logo depois das 9 horas. O velho Chevy 98 estava enferrujado, o aquecedor há longo tempo morto. Dentro, no banco da frente, havia um ninho de cobertores, um travesseiro no canto e uma lancheira escondida sob o painel. Ele entrou, fechou a porta e sentou-se em silêncio. Do porta-luvas, ele tirou uma pequena caixa de lata e abriu-a. Dentro, havia uma fotografia desbotada.
Sua esposa Lily sorrindo brilhantemente e seu filho Noah, com cerca de 7 anos, com um sorriso torto. Boa noite, Lily, Henry sussurrou. Boa noite, Noah. Ele se recostou, os olhos no teto, deixando as memórias o invadirem. Ele já havia sido Henry Miles, engenheiro estrutural. Ele construía coisas, escolas, casas, hospitais. Ele tinha uma esposa que ensinava jardim de infância. Ria frequentemente, mesmo quando a vida era difícil. O filho deles tinha o riso dela, alegre e sem filtros. Eles não eram ricos, mas estavam contentes. Então, o câncer veio. Quando o descobriram, já estava no estágio 4. Lily se foi em 9 meses. Harry deixou o emprego para cuidar dela. Depois, tudo desmoronou. Contas se acumularam, economias se esgotaram. Ele vendeu a casa, mudou-se com Noah para espaços cada vez menores, até que não restou nada além do caminhão. Ainda assim, ele tentou proteger seu filho. Ele transformou o banco de trás numa nave espacial, sopa enlatada em aventuras, um estacionamento em seu quintal. Todas as manhãs, ele levava Noah para a escola, barbeado e com a camisa para dentro. Por que você ainda corta o cabelo? Um assistente social havia perguntado uma vez. Harry sorriu. Porque meu filho precisa acreditar que as coisas podem melhorar, e eu preciso parecer que também acredito nisso. Ele trabalhava em qualquer emprego que pudesse encontrar, mudando móveis, consertando calhas, varrendo canteiros de obras. Não era o suficiente, mas os mantinha juntos. Até o outono passado. Uma assistente social interveio. Disse que não era seguro, disse que Noah precisava de estabilidade. Harry não discutiu. Ele sabia que estavam certos. Com os olhos embaçados, ele assinou os papéis, abraçou o filho e prometeu. Apenas por enquanto. Voltarei para você. Desde então, cada dia havia sido uma escalada. Ele enviou currículos, ficou em filas de feiras de emprego, fez anotações em workshops gratuitos, estudou códigos na biblioteca. Ele estava construindo um plano, lenta e silenciosamente. A noite de hoje havia feito esse plano parecer mais distante do que nunca. Ainda sentado em seu caminhão frio, esfregando os braços para se aquecer, ele pensou em Claire, a mulher no ponto de ônibus. Como ela parecia fria. Como ficou surpresa quando ele ofereceu seu casaco. Ele não sabia por que havia feito isso. Talvez porque ela o lembrava de Lily. Ou talvez ele apenas precisasse sentir que ainda podia fazer algo bom. Que ainda era o homem que dava mais do que recebia. Lá fora a neve continuava caindo. Henry puxou um cobertor sobre si, encostou-se na janela fria e fechou os olhos. Ele não tinha muito, mas ainda tinha a si mesmo. E por enquanto, isso teria que ser o suficiente. Claire entrou no elegante saguão de seu prédio de apartamentos, o calor interno a envolvendo como um cobertor macio. O porteiro a cumprimentou com um aceno educado, mas ela mal o notou. Seus saltos clicavam suavemente no chão de mármore enquanto ela seguia para o elevador, ainda firmemente enrolada na jaqueta que o estranho lhe dera. Ela não pretendia pegá-la. Na verdade, ela havia tentado recusar, mas o homem, Henry, ele havia dito, havia insistido com um olhar em seus olhos que silenciou qualquer protesto. Agora a jaqueta pendia desajeitadamente nela, muito grande e puída, mas mais quente do que qualquer coisa que ela usara em anos. Ela entrou em seu apartamento na cobertura, no 28º andar. E foi imediatamente recebida pelo silêncio. Nenhuma televisão, nenhuma música, nenhuma risada. Apenas o zumbido de aparelhos modernos e o uivo distante do vento de inverno através de janelas de vidro espessos. Claire largou sua bolsa na mesa de entrada e lentamente tirou a jaqueta. Ela estava prestes a deixá-la de lado,
quando seus dedos roçaram em algo no bolso interno. Curiosa, ela enfiou a mão e puxou um pedaço de papel dobrado. Estava gasto, amassado nos cantos, manchado com impressões digitais e o tempo. Ela o desdobrou cuidadosamente. Era um desenho de criança feito com giz de cera. 2 figuras de palito de mãos dadas sob um sol torto. Uma estava rotulada como pai, a outra, eu. Um pequeno coração flutuava entre elas. Na parte inferior, com caligrafia irregular, estavam as palavras: "Eu te amo, papai. Noah." Claire ficou paralisada. Ela olhou para o desenho, as palavras embaçando diante de seus olhos. Um tremor a percorreu, e ela afundou na beira de seu sofá, a jaqueta ainda em uma mão, a imagem na outra, a garganta apertada. Noah. O nome ficou em sua mente como um espinho. A maneira como Henry segurava a pasta, o cansaço em seus olhos, o peso em sua voz, tudo fazia sentido agora. Este não era apenas um homem que lhe dera seu casaco. Este era um pai que ainda carregava um pedaço de seu filho perto do coração. Um pai que não tinha nada, mas ainda assim escolheu dar. Ela olhou ao redor de seu apartamento. O lugar estava impecável. Tetos altos, móveis de design, paredes de vidro. Nem um único porta-retrato ou toque pessoal. Um espaço projetado para o sucesso, não para o calor. Claire dobrou o desenho gentilmente e o colocou em seu colo. Então, sem pensar, ela puxou o casaco para perto e o abraçou firmemente contra o peito. Ainda cheirava levemente a algo familiar, talvez detergente de roupa, talvez memória. E de repente, sem aviso, lágrimas brotaram em seus olhos. Ela não chorava há anos, não de verdade, não desde que era uma garotinha, com frio e fome, sentada nos degraus de sua igreja, esperando que alguém a notasse. Naquela noite, alguém a notou. Um homem com olhos gentis e um rosto marcado pelo tempo. Ele havia tirado o casaco e o enrolado em seus ombros. Ele não disse muito, apenas sorriu e disse que ela ficaria bem. Foi o primeiro ato de bondade de que ela se lembrava, a primeira vez que se sentiu vista. Ela nunca mais viu o homem, mas aquele momento mudou tudo. Claire fungou e limpou a bochecha com as costas da mão. Ela não era mais a mesma garota. Ela havia saído do sistema de acolhimento, trabalhou na faculdade com bolsas de estudo e pura determinação, construiu a Infinity Group de uma única ideia de aplicativo para uma das empresas de tecnologia mais influentes da Costa Leste. Ela havia ganhado cada dólar, cada prêmio, mas em algum lugar ao longo do caminho, ela havia esquecido o que significava precisar, o que significava dar. Naquela noite, um estranho a lembrou. Ela olhou novamente para o desenho, para o pequeno coração trêmulo entre as figuras de palito, depois para o casaco em seus braços, muito grande, muito gasto, mas pesado de significado. E pela primeira vez em muito tempo, Claire Langston chorou. Não porque estava quebrada, mas porque algo dentro dela havia sido gentil, lindamente aberto. Na manhã seguinte, Claire sentou-se em sua mesa, uma xícara de café intocada esfriando ao lado dela. O horizonte se estendia infinitamente além das janelas do chão ao teto de seu escritório. Mas seus olhos estavam fixos no desenho amassado em sua mão. As bordas estavam gastas agora, de ser desdobrado e dobrado novamente, como se ela estivesse tentando memorizar cada traço de giz de cera. Ela mal havia dormido. Continuava revivendo a noite anterior, a maneira como Henry oferecera seu único casaco sem hesitação, a dignidade silenciosa em sua voz, a dor por trás de seu sorriso cansado. Algo nele a assombrava, não apenas a bondade, mas a tristeza que ele tentava tanto esconder. Ela enfiou a mão na gaveta superior de sua mesa e puxou um pequeno sino de prata. Momentos depois, sua assistente, Rachel, entrou. "Sim, senhorita Langston?" "Preciso que você me ajude a encontrar alguém", disse Claire, seu tom calmo, mas firme. Rachel piscou. "Claro. Quem?" Claire hesitou para uma fração de segundo. "O nome dele é Henry. Não tem um sobrenome. Ele estava no ponto de ônibus da 56th e Madison ontem à noite, por volta das 20h30. Ele me deu a jaqueta dele. Quero encontrá-lo."
Rachel pareceu surpresa, mas assentiu. Vou ver o que posso fazer. E, Rachel, isso fica entre nós. Nos dias seguintes, as instruções de Claire foram executadas com eficiência silenciosa. Sua equipe, acostumada a localizar desenvolvedores elusivos e executivos caçados, agora voltava suas habilidades para montar a vida de um homem que vivia nas sombras. Eles puxaram imagens de câmeras de trânsito dos cruzamentos mais próximos. A figura de Harry apareceu brevemente, embaçada e agasalhada em sua jaqueta. Eles rastrearam as rotas de ônibus que paravam naquela área por volta da hora em que Claire embarcou. Cruzando com registros de entrada, eles reduziram a um punhado de passageiros em potencial. Nenhum deles correspondia a bancos de dados corporativos. Finalmente, Rachel voltou com uma pasta fina. O nome dele é Harry Miles, ela disse. Ele costumava ser um engenheiro estrutural. Nenhum registro de emprego recente. Encontrei algumas postagens em fóruns online perguntando sobre vagas de emprego. Ele listou um número de contato vinculado a um telefone pré-pago, sem endereço permanente. Claire folheou as páginas. Uma cópia de uma foto antiga da carteira de motorista. Um perfil do LinkedIn congelado no tempo. Uma digitalização de uma licença de construção que havia expirado há muito tempo. Nenhum registro de prisão, nenhum escândalo, apenas ausência. Claire fechou a pasta. O silêncio na sala parecia pesado. Onde ele está agora? Rachel se mexeu. Onde nossos rapazes o avistou ontem perto do extremo sul do Bronx. Há uma velha caminhonete estacionada atrás de um armazém. Ele tem sido visto entrando e saindo, dormindo nela. Claire se levantou. Quero ir lá. Rachel hesitou. Claire, você tem certeza? Poderíamos providenciar para que alguém o abordasse ou o trouxesse aqui. Não, Claire interrompeu. Isso não é uma reunião, é pessoal. Rachel não disse nada, mas seus olhos suavizaram. Vou pedir para alguém te levar. Uma hora depois, Claire estava no banco de trás de um sedã preto enquanto ele serpenteava por ruas distantes de salas de reuniões e torres de vidro. Eles passaram por lojas fechadas, paredes grafitadas e pessoas que se moviam com a cabeça baixa contra o frio. O motorista parou perto do armazém. Claire o viu imediatamente. O velho Chevy enfiado nas sombras, a neve acumulada ao redor de seus pneus. Parecia que não se movia há dias. Ela saiu para o frio. O ar cheirava a ferrugem e concreto úmido. Seus saltos rangiam suavemente no cascalho enquanto ela caminhava lentamente em direção ao caminhão. Através do para-brisa, ela mal conseguia distinguir uma figura no banco da frente. Quando ela se aproximou, a porta rangeu. Harry saiu, piscando na luz do dia. Ele olhou para ela com confusão no início. Depois, reconhecimento. Sua expressão mudou. Perplexidade, cautela. Depois algo como constrangimento. Claire, ele disse, sua voz rouca de sono e surpresa. Ela ofereceu um pequeno sorriso incerto. Oi, Harry. Ele olhou para si mesmo, para suas roupas amassadas, as botas empoeiradas de neve, o caminhão atrás dele. O que você está fazendo aqui? Eu vim te encontrar, ela disse simplesmente. Harry franziu a testa, cruzando os braços. Por quê? Ela hesitou. Porque eu não conseguia parar de pensar no que você fez, no tipo de pessoa que dá seu único casaco a um estranho. Harry deu uma risada amarga. Você não precisava me rastrear para isso. Um cartão de agradecimento teria bastado. Não é sobre agradecimento, ela disse. É sobre não deixar algo bom desaparecer sem ser visto. Por um longo momento, eles ficaram em silêncio. Duas pessoas de mundos diferentes, unidas por um ato improvável em um vento amargo. Henry finalmente exalou. Você veio até aqui só para isso? Claire assentiu. Sim, e talvez algo mais. Da próxima vez que Claire viu Harry, ele estava curvado sobre uma pilha de blocos de concreto em um canteiro de obras na beira do Queens. Ela havia esperado em seu carro por 20 minutos, observando a distância enquanto ele se movia constante e silenciosamente, carregando, empilhando,
levantando no frio cortante com a tranquila determinação de um homem que havia sido ignorado. Ele usava uma camisa de flanela gasta, as mangas arregaçadas até os antebraços, apesar do frio, e sua respiração saía em nuvens visíveis. Seus ronços estavam calejados, unhas sujas, mas seus movimentos eram precisos, eficientes, propositivos. Quando ele fez sua pausa e sentou-se em uma parede baixa com uma garrafa de água de plástico na mão, Claire saiu do carro e caminhou em direção a ele. Henry olhou para cima e fez uma dupla camada. Ele se levantou rapidamente, limpando a poeira de suas calças. Claire. Oi de novo? Ela disse, seu sorriso pequeno e genuíno. O que você está fazendo aqui? Ela lhe entregou uma xícara de café que havia trazido. Pensei que você gostaria de algo quente. Ele pegou hesitantemente, seus olhos procurando os dela. Você realmente não precisava. Eu sei, mas eu queria. Eles ficaram em silêncio por um momento antes que ela acrescentasse. Você viria comigo? Só por um tempo? Eu gostaria de te mostrar algo. Henry olhou para suas botas de trabalho, depois para o capataz à distância. Ainda tenho algumas horas de turno? Eu já falei com ele, disse Claire. Disse a ele que você tinha uma entrevista. Suas sobrancelhas se ergueram. Eu não tenho uma entrevista. Você tem agora, ela respondeu. Henry deu uma risada curta, mais surpreso do que divertido. Ok, vamos ver do que se trata. Eles dirigiram em silêncio. Henry olhava pela janela, mexendo-se ocasionalmente, consciente de sua aparência. Jeans empoeirados, mãos ásperas, o leve traço de suor em sua gola. Claire não parecia notar. Quando chegaram à sede da Infinity Group no centro da cidade, Henry hesitou no saguão de piso de mármore, observando as enormes paredes de vidro, o cromo polido, o burburinho infinito de pessoas de terno. Eu não pertenço aqui, ele disse baixinho. Claire se virou para ele. Apenas suba. Eles entraram em uma sala de conferência privada com janelas do chão ao teto que davam vista para o horizonte. Claire ofereceu-lhe um assento, então fechou a porta e sentou-se em frente a ele. Henry pigarreou. Mas do que se trata tudo isso? Devolver o casaco? Claire balançou a cabeça. Não, isso não é sobre o casaco. Eu o guardei. É meu agora. Henry piscou. Ok. Ela se inclinou para a frente. Eu não vim para te agradecer. Eu vim porque você me fez lembrar de algo que esqueci. Uma versão de mim mesma que enterrei sob anos de salas de reuniões e prazos. Você me lembrou que a mudança real nem sempre começa com inovação ou estratégia. Às vezes, começa com bondade. Harry olhou para baixo. Claire, eu sou apenas um cara tentando sobreviver. E é exatamente por isso que te trouxe aqui. Ela deslizou uma pasta pela mesa para ele. Dentro havia uma proposta de emprego, um contrato, uma nova posição, consultor de valores culturais e humanos. Henry franziu a testa enquanto folheava as páginas. O que é isso? É um novo papel, um que criei. Alguém que participa de decisões departamentais, programas de treinamento, discussões de desenvolvimento, não para falar números ou estratégia, mas pessoas, valores, compaixão. Você compartilharia suas experiências, ajudaria a moldar o coração desta empresa. Henry riu desajeitadamente, balançando a cabeça. Claire, olhe para mim. Eu não tenho diploma em psicologia, não me formei em Harvard, eu durmo em um caminhão. Você era um engenheiro. Eu não construo nada há anos. Você construiu um momento que nunca esquecerei, disse Claire suavemente. Henry desviou o olhar, sobrecarregado. Isso não é caridade, ela continuou. Este é um papel que só você pode preencher. Você sabe o que é ser invisível, ser ignorado, e ainda assim parou no frio e deu seu único casaco a um estranho. Isso me diz o mais sobre liderança do que qualquer currículo jamais poderia. Ele abriu a boca, fechou-a, lutou por palavras. Eu não sou qualificado, ele disse finalmente, voz baixa. Claire se inclinou para a frente, seu olhar inabalável. Você não precisa de um diploma para ensinar as pessoas a se importarem, porque você vive isso todos os dias. Ele olhou para a proposta, depois de volta para ela, e pela primeira vez em anos, ele sentiu algo tremeluzir dentro dele.
Não medo, não derrota, mas esperança. Esperança crua, desconhecida, aterrorizante. Henry sentou-se sozinho no banco do lado de fora do imponente prédio de escritórios, a proposta de emprego descansando não lida em seu colo. Seus dedos percorriam as bordas da pasta, mas seus olhos olhavam para a rua movimentada, desfocados. Ele não conseguia fazer isso. Não era que ele não quisesse. Em algum lugar, no fundo, ele queria. Mas o medo o agarrava forte e familiar, o tipo que sussurrava coisas cruéis tarde da noite. Ela está apenas sendo gentil. Isso não é real. Você vai estragar tudo. Você sempre estraga. A oferta parecia uma armadilha envolvida em bondade. E Henry, que havia passado anos aprendendo a desconfiar de qualquer coisa que parecesse boa demais para ser verdade, não conseguia se livrar do peso da dúvida. Ele não viu Claire sair do prédio e caminhar em direção a ele até que ela se sentou ao lado dele em silêncio. Você não abriu, ela disse suavemente. Henry deu uma risada seca. Não achei que precisasse. Já sei como isso termina. Claire inclinou a cabeça. Como? Alguém como eu não acaba em um lugar como este. Você não constrói uma empresa como a Infinity contratando pessoas que dormem em caminhões. Você acha que fiz uma oferta por pena? Eu acho que não pertenço ao seu mundo. Claire olhou para frente por um momento, então se levantou. Venha comigo, apenas por 1 hora. Claire, não. Ternos, reuniões? Apenas confie em mim. Contra seus instintos, ele se levantou. Eles dirigiram em silêncio por mais de 30 minutos, longe das torres brilhantes da cidade e para uma parte mais silenciosa da cidade. Finalmente, eles pararam em frente a um modesto prédio de tijolos vermelhos com um toldo verde desbotado. Uma placa pintada dizia, Casa do Thomas, um espaço seguro para toda criança. Henry a seguiu para dentro. As paredes eram brilhantes, cobertas com impressões de mãos, animais pintados, citações sobre bondade. O ar cheirava levemente a giz de cera e pão quente. Risadas ecoavam do corredor, altas, alegres, sem filtros, crianças. Claire o levou por uma cozinha comunitária, uma sala de leitura, para uma ampla sala de jogos cheia de brinquedos de segunda mão e cartazes feitos à mão. Crianças de todas as idades estavam espalhadas pelo chão, montando quebra-cabeças, lendo, brincando. Este lugar, disse Claire baixinho, foi nomeado em homenagem ao homem que me salvou. Henry olhou para ela. Eu cresci em lares adotivos. Fui de um para outro. Alguns eram gentis, outros não. Uma noite eu fugi. Estava congelando. Eu tinha 12 anos. Me encolhi do lado de fora de uma igreja, apenas esperando pela manhã. Ela fez uma pausa. Sua voz suavizou. Ele me encontrou. Um homem velho chamado Thomas. Ele me deu seu casaco, sentou comigo a noite toda, não fez perguntas, apenas ficou. Henry não falou. Ele não conseguia. Nunca mais o vi, Claire continuou. Mas aquele momento foi como se alguém tivesse alcançado a escuridão e disse, você importa. Construí este lugar por causa dele. Ela se virou para encarar Henry completamente. E na semana passada, alguém me deu um casaco. Não sabia quem eu era. Não pediu nada. Apenas deu. Henry engoliu seco. Você me lembra dele, ela disse. Não por causa do que você me deu, mas por causa de quem você é. Eles ficaram em silêncio, cercados pelos sons de vida e risada. Os olhos de Henry vagaram pela sala, pelas crianças brincando, um voluntário amarrando um cadarço, um menino lendo em voz alta com energia demais. Parecia cálido, real. Claire tocou seu braço gentilmente. Eu não preciso que você se encaixe em uma sala de reunião, Henry. Eu preciso que você lembre as pessoas disso, do que significa se importar. Henry não respondeu. Não com palavras. Seus olhos estavam molhados agora. Ele olhou para baixo, tentando piscar para afastá-las, mas elas vieram, mesmo assim. Lágrimas silenciosas, desprotegidas. E então ele assentou. Não pelo emprego, não pelo salário ou título, mas porque pela primeira vez, em anos, ele sentiu. Ele ainda era necessário, ainda útil, ainda humano. Henry ficou imóvel no centro de uma sala cheia de alegria e risada. Uma única lágrima escorrendo por seu rosto marcado pelo tempo, não de tristeza, mas do profundo alívio de perceber que ainda importava. O primeiro dia de Henry na Infinity Group não começou com fanfarra. Não houve festa de boas-vindas, nenhum comunicado à imprensa,
Apenas uma reunião silenciosa em uma pequena sala com paredes de vidro no 5º andar, com alguns chefes de departamento céticos e uma pilha de notas adesivas. Claire o apresentou, simplesmente. Este é Henry Miles. Ele está aqui para nos ajudar a construir algo mais significativo do que apenas lucro. Os olhares eram educados, mas incertos. Mas Henry não recuou. Ele começou compartilhando sua história. Não a versão dramática, não o tipo que chama a atenção das manchetes, apenas pedaços. Pedaços honestos. Como era perder tudo, acordar em um caminhão congelante, entrar em entrevistas de emprego sabendo que seus sapatos tinham buracos, escolher a bondade mesmo assim. No início, eles ouviram com curiosidade cautelosa. No final daquela primeira semana, eles estavam se inclinando para a frente. Henry tinha uma maneira de falar que não pregava ou performava. Ele fazia perguntas que faziam as pessoas pausarem. Quando foi a última vez que você realmente olhou alguém nos olhos? Você sabe o nome do zelador que limpa este andar? O que você faria se visse alguém chorando na sala de descanso? Ele não chegou com gráficos ou dados, ele chegou com empatia. Lentamente, uma mudança começou. Um por um, os funcionários começaram a procurá-lo. Primeiro os estagiários, depois desenvolvedores júniores, depois chefes de departamento. Alguns vinham para falar sobre estresse, outros sobre esgotamento, alguns vinham apenas para sentar silenciosamente durante o almoço. Henry escutava e, quando falava, não oferecia soluções, ele oferecia perspectiva. Você não está quebrado, ele disse uma vez a um jovem programador que confessou não ter dormido em 3 dias. Você está apenas cansado. Estar cansado não significa que você é fraco, significa que você se importou por muito tempo sem alguém se importando de volta. Essa frase acabou colada nas portas dos escritórios, impressa em canecas, citada em e-mails de toda a empresa. Claire observou tudo se desenrolar de seu escritório no canto. Ela viu como as conversas na sala de descanso mudaram, como a risada voltou, como a produtividade aumentou, não por causa da pressão, mas porque as pessoas se sentiam vistas. Não demorou muito para Harry ter um espaço oficial próprio, pequeno, aconchegante, cheio de plantas, livros de segunda mão e uma cafeteira que nunca parecia esvaziar. Fora do trabalho, a vida começou a se reconstruir de maneiras silenciosas e significativas. Com a ajuda de Claire e um pequeno subsídio de moradia da empresa, Henry conseguiu dar uma entrada em uma modesta casa de 1 quarto na beira do Brooklyn. Não era muito, mas tinha uma varanda, um terreno para jardim e paredes que não balançavam no vento. Mais importante, tinha espaço para Noah. Agora em seu primeiro ano em uma universidade local. Noah havia se mudado de volta com seu pai. Seu primeiro jantar na nova casa foi simples, espaguete e pão de alho. Mas Henry se lembraria disso pelo resto da sua vida. Você cumpriu sua promessa, Noah havia dito naquela noite se emocionando. Henry não havia respondido. Ele não conseguia, não com palavras. Mas o olhar em seus olhos disse tudo. Quanto a Claire, ela e Henry se viam quase todos os dias. No início era sobre trabalho, reuniões, estratégias, colaboração. Depois, sem tentar, tornou-se mais. Eles começaram a almoçar juntos, depois a caminhar para o metrô juntos. Depois, cafés de fim de semana se transformaram em noites passadas assistindo filmes antigos, conversando sobre tudo e nada. Não foi dramático, não foi rápido, apenas aconteceu. Eles eram 2 pessoas que haviam passado anos construindo armaduras ao redor de si mesmas, apenas para encontrar conforto na companhia silenciosa de alguém que não pedia nada além de presença. Uma tarde, enquanto estavam no terraço do prédio observando o pôr do sol atrás do horizonte, Claire disse suavemente: "Você mudou este lugar, Henry." Ele riu. "Não, eu apenas lembrei a eles o que já sabiam." Ela olhou para ele. E me lembrou também. Henry havia acabado de terminar um workshop sobre resiliência quando um jovem permaneceu depois que todos os outros haviam saído. Ele não parecia ter mais de 22 anos, magro, pálido, olhos cercados de insônia. "Eu só queria dizer algo", ele disse, voz tremendo. "Mês passado eu ia desistir. De tudo. Da vida, quero dizer. Eu estava acabado. Mas então ouvi você falar e isso me parou." Henry ficou parado, coração batendo forte.
Você disse algo sobre como as pessoas não precisam ser consertadas. Elas só precisam ser ouvidas. Ninguém nunca havia me dito isso antes. Parecia como se alguém finalmente me visse. O jovem engoliu em seco. Se não fosse por você, eu não acho que estaria aqui. O peito de Henry se apertou. Ele se aproximou e colocou uma mão no ombro do jovem. Estou muito feliz que você esteja. Depois que o jovem saiu, Henry se sentou em sua cadeira. A sala de repente silenciosa, as palavras ecoando em sua mente. Ele já havia se perguntado se importaria novamente. Agora ele tinha sua resposta. O átrio da Infinity Group nunca havia aparecido assim antes. Foram-se as faixas de conquistas trimestrais e lançamentos de produtos. Em seu lugar, pendiam cortinas brancas suaves, cordões de luzes quentes e uma placa enorme que dizia em letras elegantes: Dia da Bondade. Os funcionários estavam ombro a ombro, vestidos com suas melhores roupas não para negócios, mas para algo muito mais significativo. No palco central, Claire Langston subiu ao pódio, seus olhos varrendo a sala. Este dia não é sobre métricas, ela começou. É sobre momentos. A sala silenciou. 1 ano atrás, eu estava parada em um ponto de ônibus no frio congelante, sozinha, cansada e mais perdida do que percebia. E então um homem que eu nunca havia conhecido fez algo que ninguém mais havia feito naquela noite. Ele me deu seu casaco. Um murmúrio de reconhecimento se agitou pela multidão. Claire sorriu suavemente. Era velho, gasto, mas era tudo, porque me lembrou que a bondade real, não espera até ser conveniente. Ela aparece quando o mundo menos espera. Ela se virou para o cavalete ao lado dela e removeu o pano que o cobria. Lá, atrás de uma moldura de vidro, estava o mesmo casaco, desgastado nas mangas, desbotado de anos de uso, mas preservado como algo sagrado. Abaixo dele, gravado em uma placa de bronze, estavam as palavras: um pequeno ato de bondade pode reescrever uma vida. A voz de Claire tremeu ligeiramente. Aquele ato não apenas mudou minha noite, mudou o curso da minha vida. E hoje, honramos não apenas aquele momento, mas o homem que o tornou possível. Ela se virou em direção à borda do palco. Henry, você pode vir aqui? Henry se levantou lentamente de seu assento, vestido com um terno simples emprestado de um amigo, mas passado com cuidado. Ele abriu caminho através dos aplausos. Seu rosto, ainda marcado pelo tempo e dificuldades, agora carregava algo mais leve, algo pacífico. Ele subiu ao lado dela. Claire enfiou a mão no bolso e puxou um pequeno envelope. Isso pertence a você, ela disse. Henry o abriu. Dentro estava a escritura de sua nova casa, carimbada e oficial. Suspiros ecoaram pela multidão. Claire se inclinou com um sorriso. Chega de dormir em caminhões. A sala explodiu em aplausos mais uma vez, mas Henry levantou uma mão. Na verdade, eu também tenho algo, ele disse, alcançando lentamente o bolso interno de sua jaqueta. Dele, ele puxou uma pequena caixa, simples, gasta, claramente guardada por algum tempo. Ele olhou para Claire, coração batendo forte. Você disse que este casaco mudou sua vida, mas você mudou a minha. Me devolveu meu nome, minha dignidade, meu filho. Me deu uma razão para acreditar novamente. Ele se ajoelhou, a caixa tremendo ligeiramente em suas mãos. Claire Langston, você me salvou de maneiras que nem imagina. Você me daria a honra de ser minha esposa? A sala ficou em silêncio absoluto. Claire olhou para ele, lágrimas escorrendo livremente agora, e assentiu. Sim. O rugido de alegria que se seguiu poderia ter sido ouvido a quarteirões de distância. Mas para Henry e Claire havia apenas silêncio, apenas eles dois, apenas o momento em que duas vidas quebradas se tornaram uma inteira. Mais tarde naquela noite, quando as luzes se apagaram e a multidão se dispersou, Henry e Claire ficaram sozinhos no palco, ainda segurando um ao outro. Você sabe, disse Claire suavemente, eu nunca devolvi seu casaco. Henry riu. Fique com ele. Ele sempre foi seu. Ela olhou para ele, confusa. Como assim? Porque, ele disse, beijando sua testa, desde o momento em que o tirei, eu sabia que estava dando mais do que um casaco. Estava dando meu coração.
E você o guardou seguro o tempo todo. E enquanto a neve começava a cair lá fora, exatamente como o havia feito um ano antes, Henry e Claire sabiam que algumas histórias não terminam, elas apenas começam.